Ela então o confortou enquanto sorria calorosamente para ele. Revelis comenta sobre a personalidade calorosa de Jeremias. Após ouvir a memória de Revelis com Lady Jeremias, Aristia fica emocional. Revelis diz a Aristia que o coração de uma pessoa é mais importante do que sua linhagem. De fato, é o coração da pessoa que mais importa. A noite cai e Aristia retorna para casa, enquanto Revelis está em seu escritório. Eron entrega a chá a Revelis, que desabafa ao falar sobre sua mãe, a falecida imperatriz, odiando ele porque ele não era seu filho biológico. Revelis continua a chorar, expressando como se sentia discriminado por causa de sua origem. É revelado que a mãe biológica de Revelis era uma camponesa, e tanto ele quanto Aristia são descendentes de camponeses. A afirmação sobre a mãe de Aristia deve ser verdadeira. Eron em seguida conforta Revelis e diz a ele que tem se saído muito bem ultimamente, mencionando como ele se preocupa com o bem-estar de Aristia. Em uma manhã chuvosa no dia seguinte, Aristia se reúne com Taia e Princeia para discutir sobre Jun e planos para as próximas ações contra os aristocratas. Na companhia de suas confiáveis damas nobres, Lídia e Horácia, Aristia pondera sobre a crescente complexidade de Jun se alinhando com os aristocratas. Cheia de preocupação, ela resolve resistir à dominação de Jun, em vez de sucumbir a ela. Ela é tirada de seus pensamentos quando a princesa chega com as notícias mais emocionantes. A boutique que ela está patrocinando está prosperando, especialmente por causa da artesã que ela descobriu. Carsen chega rapidamente após duelar com o pai de Aristia, fiel à sua forma. Ele se vangloria de sua invencibilidade, acreditando a técnica da casa Monique. Pobre Aristia só pode fazer bico, já que ela não pode estudar as técnicas de sua própria família. Aristia e Jun são convidadas para lidar com o alagamento do rio Lumo e elaborar soluções. Seus esforços inovadores recebem elogios. A determinação de Jun fica evidente quando ela segue persistentemente o príncipe, instando ele a discutir sua proposta. No entanto, em vez de dar atenção a ela, ele chama por Aristia, para a óbvia irritação de Jun. De qualquer forma, ele quer conversar com ela, mas ela diz a ele que tem deveres a ser feitos. Sua santidade chegou inesperadamente, explicando que as pessoas estão escondendo Aristia, em vez de levá-la ao templo. Determinado a encontrá-la, ele alegremente assume a tarefa. O alto sacerdote rapidamente leva Aristia para longe para uma conversa privada. Inicialmente hesitante devido à atitude do príncipe, ela permanece cautelosa, pois sua santidade, embora não aliada com as opiniões do templo, está associada a ele. Eles conversam no jardim, e o alto sacerdote a alerta de que em breve ela ouvirá algumas notícias chocantes e diz a ela para responder corajosamente. Quando ela expressa sua compreensão, ele a elogia por ser tão perspicaz. Sim, nossa protagonista é realmente perspicaz. Aristia vê se treinando com Carsen. No entanto, apesar de suas melhorias na esgrima, ela de repente se sente fraca naquele dia. A adorável cena no carro a ajuda a se recompor. Ela decide lidar com os documentos atribuídos a ela para o próximo orçamento da celebração da fundação. Ao sair, Cassien a chama e diz para ela não desmaiar, chamando ela até de molinha. No escritório da noite, ela fica surpresa quando a duquesa Arínia Royce a visita. O que ela poderia querer? A duquesa Arínia diz francamente que, embora não goste dela, ainda a ajudará. Ela lembra Aristia de não decepcioná-la. Ela expressa sua aversão à nova dama de Zena e diz a Aristia que ela deve ser melhor que ela em todos os aspectos. Ela acredita que Jun é arrogante e não qualificada para ser a imperatriz. Na verdade, o príncipe teve até que acalmar um conflito no Palácio das Rosas por causa do comportamento dela. Jun está certamente sendo audaciosa. Quando ela percebe que a Aristia não está se sentindo bem, a Arine se despede e lembra a tia de cuidar de si mesmo. A Aristia nota uma caixa em sua mesa e dentro um vestido bonito de Carsen, com direito a um bilhete. Mais uma vez, eles apresentam sua proposta de orçamento ao imperador e ao príncipe. A indiferença de Jian em relação aos trabalhadores esforçados dos cavaleiros torna-se aparente em sua proposta. Ela espera que ele permaneça no calor para discipliná-los. Quando o Duque Santana insulta a proposta de Aristia, ela tenta explicar rapidamente, mas antes que possa continuar, ela fica tonta. O príncipe imediatamente começa a parecer preocupado quando ela tropeça. Aristia está ouvindo a voz do Deus Único, que lhe conta uma nova profecia.
No segundo dia da celebração, é a vez mais arriscada de hospedar um banquete. Carsen e ela estão deslumbrantes, até vestindo roupas combinando. Ela está perdida em pensamentos sobre tudo o que está acontecendo. No entanto, ela é tirada de suas preocupações quando percebe que Carsen está olhando intensamente para ela. Ele diz a ela que está tentando encontrar algo nela que não seja impressionante, mas não consegue. Ouvir isso faz Aristia sorrir genuinamente, insistindo para que ela seja a estrela da próxima música. Ele dança com ela e eles se divertem no salão de dança, enquanto alguém os observam de longe. Esse alguém é o príncipe Revelis, e infelizmente o cavaleiro não se saiu tão bem para Aristia. Outras mulheres estão tentando sabotá-la, causando vários acidentes ridículos para piorar. Os duques começam a repreendê-la por não ser uma boa anfitriã, e Jun continua se vangloriando de como será a anfitriã no dia seguinte. Aristia só está a salvo das provocações de Jun quando Carsen pede a Jun por uma dança. No entanto, Jun se certifica de pisar no pé do pobre Carsen o tempo todo. No final do evento, Aristia está tão agitada que quando Carsen a beija na testa, ela fica completamente desconcertada. Ele diz a ela para parar de ter ideias engraçadas e que haverá amanhã. Ela fica ali pensando sobre como ele a trata como uma criança. No dia seguinte, o príncipe Revelis e a Aristia são parceiros, então usam roupas combinando, de verde e branco. No entanto, enquanto Tia está tentando desesperadamente completar a dança, ela acaba desmaiando. A sorte é que Revelis consegue pegá-la a tempo, mas coitada dela. Depois de acordar brevemente para conversar com seu pai, ela mergulha de volta na escuridão, lutando para identificar seu visitante da meia-noite. É o príncipe Revelis, cheio de angústia e arrependimento por não permitir que ela partisse. Ele se culpa pelo envenenamento dela, segurando sua mão. Implora por sua resistência até que o sumo sacerdote seja descoberto. Em seu desespero, ele ternamente beija sua mão. Na próxima vez que Aristia acorda, já se passaram 3 meses. O sumo sacerdote informa que ela foi afetada por 2 venenos. Por que alguém faria isso com nossa doce tia? Ela descobre que sua tontura e fraqueza foram causados por isso. Para piorar, sua capacidade de ter filhos pode ser afetada. Momentos depois, Carsen chega e a abraça assim que a vê. Ela fica surpresa, especialmente quando ele diz a ela que temia não vê-la novamente e pede para que ela não se machuque novamente. Eles compartilham um momento sincero quando Tia abraça Carsen também. Aristia visita o enfermo, Sua Majestade, carregada de culpa por causar-lhe dor. Ele a tranquiliza de que ela não tem culpa e reconhece seu fim iminente. Pedindo um favor, ele pede a ela para permanecer do lado do seu filho, mesmo como amiga, se ela escolher priorizar sua família em vez de se tornar imperatriz. Ela se compromete a atender a seu pedido. Fora da câmara, ela encontra o príncipe e retorna as desculpas, mas ele a absolve de culpa. Ela pede a ele permissão para investigar o Conde Lanier e expor o verdadeiro culpado.